Olá, Olá, paz do do Senhor. Estamos aqui hoje com a presença ilustre da nossa pastora Aquilene, da nossa igreja, Ministério Aliança do Renovo, que vai trazer a palavra inicial, aquilo que a gente conversou ontem na live. Então, pastora, muito obrigado, seja bem-vinda e é contigo agora. A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus, mais um momento, aleluia, a qual a gente vai se deleitar na presença do Senhor e já queremos aí, aleluia, louvar, engrandecer o nome desse Deus que pode todas as coisas e tem usado esse casal com a sabedoria na palavra, no conhecimento, aleluia, das Escrituras. E hoje, para a glória de Deus, mais um momento com a palavra do Senhor, com a presença do Todo-Poderoso. Eu quero te convidar desde já, aleluia, abrir a tua Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 10, vai dizer assim a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração e para nós fortalecermos nele, amém? Diz assim a palavra do Senhor: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ponto e vírgula. Mas eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Aleluia. Jesus, ele tem vida e vida com abundância. Jesus, ele tem saúde. Jesus, ele tem paz. Jesus, ele tem, aleluia, tudo que nós precisamos estar com ele. E eu vim para que tenha vida e vida com abundância. E a abundância do Senhor, amados irmãos, é plena. É plena. Deus, ele tem plenitude de vida para mim e para ti. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, mediante, Senhor, essa palavra, Pai, nós decretamos falência, Senhor, do inimigo, porque ele é um derrotado. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas maior é aquele que está conosco, maior é aquele que nos prometeu, maior é aquele, o bom pastor, aquele que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, aquele que tem, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, cuidado desde o deitar e desde o nosso levantar, Senhor. Pai, a tua palavra nos diz, Senhor, que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor, que é poderoso em obra, estás conosco e tem vida e vida com abundância. Receba, aleluia, a abundância do Senhor, receba a vida, receba, aleluia, poder e autoridade, porque Deus assim já te deu para pisar em serpente e em escorpião. Então glorifica esse Deus, exalte a ele, louve e adore, porque tem mais de Deus para a tua vida, com a nossa irmã Isa e com o nosso irmão Giju. Aleluia, são homens e mulheres que Deus tem levantado nessa terra, tem usado para a glória do seu nome, amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade, pela vontade dele, Deus está aqui no dia de hoje, em nome de Jesus. Aleluia, glorifica esse Deus que pode todas as coisas, e lembre, ele tem vida e vida com abundância para ti, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, eu louvo a Deus pela tua vida, em nome de Jesus, amém? Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastora, por esse momento. A gente vai dar continuidade nesse momento, conforme a gente havia conversado ontem. A gente daria início hoje à nossa reflexão com esse versículo, né? João 10, para vida em abundância. Deus nos deu um padrão do que é ter uma vida em abundância, né? E a gente falava ontem que quando a gente trata de abundância, ela não é somente da parte material, não é somente da parte espiritual, mas sobretudo da parte de saúde. Deus quer que a gente tenha essa vida saudável, essa vida abundante. A palavra nos traz muito bem explicado isso, né? Quando a gente trata, principalmente no que a gente tratou ontem em Coríntios, né? Que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu corpo. A partir do momento que a gente entende que o nosso corpo
é templo do Espírito Santo, a gente já está entrando num padrão do que é ser abundante, do que é ter uma vida em abundância. Assim como o alimento cuida do corpo, nós devemos cuidar do nosso corpo. O alimento cuida do corpo, a gente também faz a nossa parte, porque assim também Jesus fez com sua igreja, né? Então, quando a gente trata dessa abundância, vamos entender aquilo que cabe a nós fazer, né? Deus faz a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Deus ele age no impossível, né? Ele age no Deus impossível. Ele não age naquilo que a gente pode fazer. Por isso que ele diz, seja forte e corajoso, né? Porque força e coragem é algo que a gente já tem. Então ele age naquilo que a gente não pode tocar. E aquilo que a gente pode fazer é a nossa parte fazer. Não tem como Deus fazer aquilo que cabe a nós. A gente gostaria de agradecer, né, a presença de vocês que estão aqui conosco e fazer algumas reflexões. Pergunta também, isso, né? Sim, fiquem bem à vontade. Explicando mais uma vez, a gente está nesse propósito de 40 lives, tá? Que serão 5 lives por semana. Essa semana não terá 5 porque a gente começou ontem, então serão 3 somente. E no decorrer das próximas semanas, 5 lives por semana, de segunda a sexta. Sábado e domingo a gente não vai fazer, mas a gente queria fazer algumas reflexões para que vocês pensem, né? Como você tem cuidado hoje do templo do Espírito Santo, que é seu corpo? Como você tem cuidado dele? Qual é o cuidado que você está dando para o seu corpo? Você tem tomado os devidos cuidados com a tua saúde? Reflita, você tem cuidado da tua saúde? Você tem descansado o suficiente? O descansar, Deus fez o dia do descanso, então quer dizer, se Ele nos deu o dia do descanso, se Ele também descansou, é sinal que nós também precisamos descansar. E muitas vezes a gente acaba sendo escravo do trabalho, sobretudo, e não acaba tirando esse tempo para cuidar de nós, para cuidar da nossa saúde e muito menos descansar. E tudo aquilo que é em excesso, também a gente considera... A gente precisa ter equilíbrio em tudo, né? A gente precisa ter equilíbrio e também é pecado, né? É pecado. E o sono, a gente vê muitas pessoas passando uma vida inteira dizendo assim, eu tenho insônia, eu não durmo bem, eu acordo várias vezes à noite e acham que tudo isso é normal. Que tudo isso é normal, eu sou assim mesmo, anos que eu luto contra o sono, eu preciso tomar remédio para eu conseguir dormir, para eu conseguir induzir meu sono, porque eu não consigo dormir se eu não tomar. Então tudo isso não é normal e não é de Deus. Nós temos um ciclo, né, Gigi, na nossa vida, o ciclo circadiano, a gente precisa respeitar. O normal da nossa vida trabalha durante o dia, levanta durante as 12 horas que tem de dia de luz, e durante a noite a gente precisa descansar. Mas a gente tá tão ligado, a gente passou pela era da industrialização, isso tudo fez com que a gente ficasse mais sedentário e buscasse a dopamina, que é normal da gente, o prazer imediato, né? Em alimentos. Então a gente tem o costume, por exemplo, de buscar algo que nos deixe mais acordados. Por exemplo, a gente acha que o café é a única coisa que me mantém acordado. Então a gente quebra esse princípio que é o nosso ciclo, que Deus nos criou dessa maneira e é assim que a gente deveria viver. Quando a gente bebe café à noite, por exemplo. Então a era moderna faz com que a gente quebre isso. Daí a gente não sabe porque não dorme. Toma Coca-Cola à noite, toma café à noite e não sabe porque tá precisando tomar remédio para dormir. Inclusive o recomendado do café, ele até, a cafeína, né, a substância presente no café, ela é estimulante, até tem alguns médicos, né, que aconselham, né, pela manhã tomar, justamente para aquela pessoa. Tem os benefícios, em termos nutritivos, não existe assim um nutriente, mas em termos de estimulante, né, no caso estimular a dopamina para que a pessoa fique mais alerta. Então o café tem sim alguns benefícios, porém quando a gente bebe café às vezes no final da tarde por aí, inconscientemente a gente não percebe, mas a gente tem dificuldade para dormir e pode estar sendo ocasionado só pelo fato daquele café que a gente está consumindo no final da tarde. E não só isso, né, mas
Nós temos uma tendência, nós humanos, a buscar pelo prazer, né? Então, tudo aquilo que nos dá prazer, que nos causa excitação, que nos causa esse estado de alerta, é viciante. Então, a gente tem que prestar atenção, porque muitas vezes a gente tá bebendo o café, eu tomo 5 cafezinhos por dia, mas eu não tenho problema nenhum com o sono. Será que não? Será que a tua máquina está fazendo o processo que tem que fazer de restauração durante o sono, ou você dorme de cansada que você tá? Vamos aproveitar e responder a Mayara. Um abraço, Mayara, tudo bem? Tudo bem, Mayara? Vamos lá. Existe um recomendado de melhor horário para o exercício físico em relação do que estão falando, seria pela manhã? Qual que é a minha visão como profissional e analisando a questão fisiológica, né? O ideal seria fazer exercício físico. Aí muita gente fala, que horário? Na horário que você pode fazer. Tudo bem, é importante fazer todo dia, sim. Às vezes a pessoa tem só aquele horário no final da tarde, a gente tem só aquele horário na noite para fazer. Em termos de mecanismo fisiológico, eu particularmente prefiro que seja feito pela manhã, né? Porque o estímulo é muito grande, a liberação de endorfina, dopamina, ela é muito grande. Então, a depender da intensidade do exercício, se você faz à noite, você vai demorar muito para virar a chave, né? Para começar a produzir a melatonina, que vai induzir ao sono. Então, a pessoa pode também ter uma dificuldade para dormir. Aí, eu já ouvi a seguinte afirmação: mas eu treino à noite, aí eu canso bastante, daí eu capoto, eu apago. Exatamente, o corpo ele desliga, mas isso não quer dizer que a pessoa vai dormir bem. Vai restaurar, né? Vai passar pelo processo de restauração durante o sono, que é o que o sono proporciona para o nosso corpo. O sono restaurador. Então, se mesmo a pessoa não tem como treinar pela manhã ou à tarde, ela pode treinar à noite, não vejo problema. Porém, a minha análise melhor treinar do que não treinar, né? Minha análise é a depender do horário que a pessoa dorme. Então, cada um vai encontrar um ritmo. Se fosse para indicar um horário, um melhor horário, eu escolheria pela manhã. E recomendaria fazer pela manhã também, né? Não sei se a gente conseguiu se expressar, mas qualquer dúvida pode mandar aí, tá? Seguindo nessa linha, pessoal, de reflexões, então como a gente lida, né, a gente estava falando do trabalho, do café, que precisa do café para manter ligado, então quais os pensamentos que hoje tem ocupado a nossa mente? Como a gente tem cuidado na nossa mente, das nossas emoções, da nossa espiritualidade, né? A gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade, como você tem lidado com essa questão. E a última reflexão, se a gente tem ouvido, né? Ouvido o sentido e sinais que o nosso corpo tem tentado nos dizer. Em que sentido? Meu Deus, eu acordo todo dia cansada, se pudesse ficar na cama meia hora eu ficaria mais. Eu todo dia depois que eu como eu tenho uma dor aqui. Eu tô com gás, hoje eu tô aqui. Aí eu tenho dor de cabeça frequente, eu tenho muita cólica no período menstrual. Aí acho que foi aquela comida que tá me pesando, não sei o quê. Então o corpo ele nos dá sinais diariamente, a todo momento, né? E a gente será que vocês têm conseguido ouvir, né? Ou ter essa análise do que o corpo tem tentado dizer? Lembrando que o nosso corpo, ele não pertence a nós, ele é templo do Espírito Santo. Nós fomos comprados por alto preço, Jesus pagou o preço, né? Nós somos mordomos do nosso somos corpo, mordomos, né? A gente tá tem aqui, o dever de cuidar dele, né? O dever de cuidar. E quando alguma coisa está fora do nosso controle, que a gente percebe que não é normal, então é nosso dever ainda mais buscar entender o que o corpo está querendo nos dizer. Só para continuar essa reflexão, o nosso corpo é algo assim, que a nossa saúde é uma coisa que a gente vai gastando ela com o passar do tempo, né? Então a gente vai se alimentando mal, não pratica exercício físico, a gente se alimenta de pensamentos ruins, de notícias tristes o tempo todo. Então a internet está ali, né, trazendo para nós todo o tempo. A mídia, ela se mantém pelas notícias trágicas e isso vai abalando, né, nós. Não é só aquilo
que a gente come, é aquilo que entra em nós, né? Tanto mental quanto na parte física, né? Mas, por exemplo, assim, ó, uma pessoa de 40 anos, vamos dizer, infartou, né? Aí a gente diz, nossa, infartou tão novo, do nada infartou, né? Gente, não é do nada que infarta. Esse indivíduo que infartou aos 40 anos, ele vem de uma vida toda fazendo coisa errada e aquilo foi obstruindo as veias, foi acumulando. É um trabalho de formiguinha, né? A gente vinha falando com a pastora agora, né? É como se fosse uma formiguinha construindo o ninho dela. O ninho dela é de grão em grão de terra que ela vai construindo aquilo lá. Demora até ele ficar pronto, não é de um dia para o outro. E a nossa saúde é assim também. Ah, do nada infartou. Gente, não foi do nada. Essa pessoa, ela vai colher aquilo que ela plantou lá atrás. Talvez 20, 30 anos atrás, é aquilo que ela está colhendo ali. Então, o infarto não foi do nada. Ninguém morre do nada, né? Não acontece isso. Então, não pense que é sobrenatural. A pessoa buscou aquilo. Então, por isso que assim, o nosso corpo, ele dá sinais para nós. Ele vem dando sinais. Uma dor de cabeça não é normal. Se sentir estufado o tempo todo não é normal. Sentir dores não é normal. Não dormir não é normal. Né? Falta de ânimo não é normal. Falta de vontade não é normal. Então, que sinais que o teu corpo tem dado para você hoje? Que você vem sentindo e você está negligenciando, você está colocando um pano em cima achando que é normal, eu sou assim mesmo. Aproveitando a pastora Osiane, é verdade. O Senhor está de parabéns. Senhor, hoje, feliz aniversário, feliz aniversário, pastora. Que Deus te abençoe sempre, cada vez mais. E cuidado com a Coca-Cola, a gente já conversou sobre isso. Meu Deus. Amém. Parabéns, feliz aniversário pela passagem desse dia, né? É bom completar mais um ciclo. Então, continuando, vamos... João 10:10, né? João 10:10. Uhum. Quando a palavra nos traz que Jesus, que o ladrão vem para roubar e matar, mas Deus vem para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. O que é ter essa vida em abundância? Se a gente analisar da parte da saúde, que é o cuidado com o corpo, que é isso que a gente vai estar trazendo, a abundância seria a gente ter uma vida sem doenças. A gente foi criado gerado quando Deus criou morrer de morte natural, né? Morrer de morte natural. O que infelizmente acontece? As pessoas acabam antecipando o seu tempo de vida. E Deus não quer isso. Aí muita gente pode se questionar, quando falece alguma pessoa, né, Isa? Mas Deus quis assim, Deus assim, levou. Era a hora dela. Será que era a hora? Talvez não. Talvez essa pessoa antecipou o tempo dela, talvez essa pessoa tinha uma promessa muito grande aqui e não conseguiu cumprir pelo simples fato do quê? De não cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, nós precisamos prestar atenção quanto a isso, quanto à saúde, porque se Deus nos deu um padrão de vida que tenhamos em abundância, a vida abundante ela não termina por conta da negligência da nossa saúde, de negligenciar o cuidado com o corpo, né? Tem uma história, né, de um escritor, eu não vou lembrar o nome dele, mas é uma história verídica, e ele conta que ele morreu, né? Ele morreu muito novo, ele morreu literalmente, foi assinado a morte dele lá no hospital, né, o laudo da morte dele, e na hora que ele morreu ele teve um encontro, né, com Jesus, aonde ele teve uma revelação, resumindo a história, pastor, né, um pastor, Paulo Canuto. Paulo Canuto. Eu continuo. E ele conta toda a história. Ele conta toda a história que ele morreu e nesse momento tentaram, resumindo, tá? É uma história muito longa. Até vocês buscarem ali Paulo Canuto, vocês vão conhecer as pregações dele e com certeza numa dessas vão encontrar esse testemunho, né? Que ele morreu e no momento que ele estava ali no hospital, que tentaram reanimar, ele saiu do corpo, né? Ele saiu do corpo e Deus fez ele visualizar. E quando ele estava fora do corpo, ele sentiu a presença de Deus e Deus dizendo assim para ele: você é um suicida,
né? Você é um suicida, porque eu tinha uma promessa muito grande para você e você, por você não cuidar do teu corpo, você estragou o plano que eu tinha para você. Aí ele foi mais além e ele falou que Deus, né? Deus fez ele ver aquilo que teria sido o velório dele no outro dia e ele visualizou ele dentro do caixão, as pessoas ao redor chorando e dizendo, né? Nossa, uma pessoa tão boa e Deus levou ele tão novo, né? Tão cedo. Aí Deus falava assim para ele: tá vendo? Além de tudo, além de você não cuidar do teu corpo, agora as pessoas estão me culpando por eu ter te levado antes, por causa de uma negligência tua. Então, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério, ainda mais quando a gente quer, pelo fato da gente negligenciar, às vezes colocar a culpa em Deus, né? E não fazer a nossa parte. E assim, ó, Deus, ele tem um plano para nós escrito desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção. Ele tem a nossa história toda escrita. Ele sabe o exato momento que nós vamos nascer, o que nós vamos fazer, a promessa que ele tem para nossa vida e a data final. Só que como nós somos humanos, então nós temos o livre-arbítrio também. Então, as nossas escolhas vão fazer com que com que Deus cumpra as promessas dele da nossa vida ou não. Então, a gente pode reduzir o nosso tempo aqui na Terra com as nossas escolhas e a gente pode adiar também. É possível adiar. Então, assim, escolher ter uma vida em santidade, viver como Jesus, o mais próximo de como Jesus viveu. Jesus foi um homem que viveu aqui na Terra como nós estamos passando aqui na Terra, em carne e osso, né? Corpo, alma e espírito. Então, ser o mais próximo do que Jesus foi, para que se cumpra tudo que Deus tem na nossa vida. Ah, mas eu não consigo enxergar dessa forma. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. De cada um de nós. E muitas vezes a gente pode esses planos e a gente se questiona, mas Deus não quer nada de mim, é isso mesmo, e a minha vida acabou por aqui, eu já tenho 40 anos e aqui para mim acabou e tá tudo certo. Não, gente, Deus, ele tem um plano e ele é misericordioso para ele te receber como você tá nesse momento. Ele recebe todos como estão. A gente não precisa estar preparado, a gente não precisa ter o momento certo, não existe momento certo, existe o toque de Deus na nossa vida, do Espírito Santo, para que a mudança ocorra, aproveitando, né? do receber, né? Deus não te recebe do jeito que você é, ele te aceita do jeito que você está. É uma reflexão para vocês fazerem. Ah, mas Deus me aceita assim. Não, ele te recebe do jeito que você está. Isso não quer dizer que ele te aceita do jeito que você é. Tá? É uma reflexão bacana. A Mayara questionou aqui: quando morre criança, não precisa responder agora, se ainda é difícil de compreender. Realmente difícil. É difícil. Nós temos né, acredito que a gente tem a gente mencionou hoje com a pastora numa conversa aqui, né? Que ela estava aqui em casa. E quando morre criança, talvez, Mayara, não seja esse o momento, tá? Mas a gente vai te mandar, e quem sabe seja um assunto até futuramente a gente está tratando. O que a gente acredita, assim, a gente tem uma hora marcada, né? Todos temos uma hora, só que a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe. E quando acontece alguma fatalidade, é algo que Deus está tentando nos mostrar, né? Pelo menos a gente vê dessa maneira. Quando acontece com criança... Sempre tem um aprendizado... Sempre tem um porquê. Um porquê, um aprendizado para... Mas o mais interessante disso é entender o quê? Que essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade. Se uma criança morre, pode ter certeza que alguma coisa ele quis dizer. Eu não sei o tipo de morte que é com criança que a gente vai lidar, mas... Enfim, acho que... Existe um plano de Deus para essa criança, né? Não tem... A gente vê muito essa visão assim, ó, por exemplo, nós como adultos, durante todo o processo da nossa vida, com escolhas, com planos que a gente faz por tentar seguir muito a nossa vontade, a vontade da nossa carne, e não aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida, nós modificamos
a ordem natural e o andar da nossa vida, e a gente antecipa ou adia. Quando a gente fala de uma criança, é muito difícil a gente dizer, mas essa criança buscou isso. Não, é o plano de Deus. Essa criança, quando ela acontece isso, uma criança nascer com alguma doença, né? Passar por tanto sofrimento, os pais, tanto sofrimento. Tudo tem, a mãe escreveu ali para Deus, tudo tem um propósito. De tudo na vida, gente, tanto das coisas boas como das coisas ruins, a gente tira um aprendizado, talvez a gente precisa aprender isso. Talvez a gente não entenda no momento. Não, no momento ninguém entende no momento, porque no momento que a gente passa por qualquer dificuldade na nossa vida, a morte, eu acho que é o extremo dela, né? Mas assim, a gente tem a revolta, tem os porquês, tem a dúvida, Deus me abandonou, por que aconteceu isso? Tudo isso é natural, é natural vir para nós seres humanos. Mas a gente tem que aprender a colocar a cabeça no lugar e entender o que Deus está tentando me mostrar com isso. O que eu estou colhendo, né? O que eu plantei lá atrás que eu estou colhendo para estar passando por isso. É o plantar, a lei da semeadura, né? A lei da semeadura, ela nunca falha. Em muitos casos, quem somos nós para julgar? É uma visão nossa, né? Quem concorda, quem não concorda, e tá tudo bem. Muitas das vezes, pelo fato da mãe não se cuidar, negligenciar o seu corpo, principalmente no momento da pré-concepção, né? Antes de engravidar, e durante a gestação, ela não consegue gerar um filho com saúde. E às vezes a criança morre por problemas que não tem culpa da criança. E nem de Deus. Então, a gente entende que se acontece é uma fatalidade, né? A gente sente, né, quando a gente vê relatos, né, principalmente hoje nas mídias, mas a gente entende que tudo tem um propósito e nada é por acaso, né? Se aconteceu, muitas das vezes, acredito, por mais dolorido que seja, né, aceitar, entender, é por uma negligência de pré-concepção, seja da mãe, seja do pai, né? Porque a criança, quando é gerada, ela não é só mãe, tem a parte do pai, é 50-50. Esse é um assunto bem complexo da gente trazer, porque entra toda uma parte de epigenética, toda a parte de concepção, de preparo para a gestação. A gente pode até trazer esse assunto num outro momento, porque é um assunto bem forte, forte. Difícil de lidar com esse assunto, porque é um assunto que muita gente não está preparado para receber, mas a gente pode, né, de estar preparando num outro momento uma live, se a gente sentir, né, com o espírito tocar e achar que a gente precisa se aprofundar mais. A gente falou aqui bem resumidamente a nossa visão, claro, sempre a nossa visão, né? Tudo que a gente faz, a gente pede oração, principalmente nessas lives que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Então a gente está muito bem preparado, vamos dizer assim, emocionalmente quanto a isso, tá? Então não sei se a gente conseguiu ser claro, mas enfim, talvez chame no particular, a gente pode conversar um pouco mais. Vamos seguir aqui, a gente vai fazer um questionamento para vocês, para vocês pensarem mesmo, tá? Nesse momento. Você é saudável? Pensa um pouquinho ali. Você é saudável? Até se alguém quiser... Pode responder. Quiser comentar aí, tá, pessoal? Pode comentar. Você é saudável? Um de cada vez, tá? Pelo amor de Deus, escreva um de cada vez aí, senão vai dar pane aqui na live. Você é saudável? Isaías. Tá. Alguém aí se prontifica? Eu acredito que sim, né? Talvez o pessoal, todo mundo acha que é saudável. Isaías, na palavra, né, do Senhor, tá melhorando, é isso aí. 53, versículo 5. Aqui, diz assim a palavra, tá? Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Certo? O fato aqui de analisar se a gente é saudável, a gente gostaria que frisassem
essa reflexão aqui de Isaías 53, versículo 5. E pelas suas feridas fomos curados. Então quer dizer, nós somos saudáveis. Todo mundo é saudável do ponto de vista bíblico. Deus nos deu um padrão de vida em abundância. Pelas suas feridas nós fomos curados, né? Fomos sarados, vamos dizer assim. Então nós temos esse padrão de ser saudáveis. Todos nós temos saúde, somos saudáveis. Somos saudáveis. A nossa identidade é saudável. É ser saudável. Agora a gente pergunta, você está saudável? Essa que é o ponto. Você é saudável? Sim, eu sou saudável porque eu acredito que pelas feridas de Jesus na cruz nós somos curados. Então eu sou uma pessoa saudável. Agora a pergunta que é, você está saudável? Qual que é a condição que você se encontra agora? Essa é a reflexão. Pode ficar à vontade, se alguém tiver algum comentário. Maiara é saudável, mas não faz exercício, então não é saudável. Você não está saudável nesse momento. Não cola, tá? Daqui. Aí agora nós vamos entrar num assunto que é justamente isso. É sobre o eu sou ou eu estou. Isso tem a ver com a nossa identidade. Aquilo que a gente tem como nossa identidade. Então eu vou ler para vocês lá no princípio de tudo, onde Deus criou o mundo. Então a gente vai trazer Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui a gente já entra num questionamento. Deus, ele criou todo mundo. Deus criou a terra, a água, os peixes, os animais. Mas quando foi criar o homem, foi façamos o homem. Quem estava junto com Deus para fazer o homem? Façamos, ele fala no plural. Ele não fala eu faço o homem. Façamos. Nós, na nossa visão, tem várias versões para isso, mas no nosso entendimento, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo que estavam no momento da criação. Por isso, nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo com nós. Nós temos Deus e Jesus, né? E através de Jesus, o Espírito Santo está em nós. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui ele reforça na criação, né? Que ele criou, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Qual que é a nossa identidade? Por muito tempo nós nos questionamos também qual era a nossa identidade, porque a gente via muita gente falando sobre isso. Você tem que entender sua identidade, você tem que ativar sua identidade. Qual é a minha identidade? Porque esse é o princípio de tudo. Para ocorrer a mudança na nossa vida, a gente precisa ativar a nossa identidade. A nossa identidade não é o estado que eu me encontro hoje. Essa não é a minha identidade. Se hoje você se encontra acima do peso, com obesidade ou com alguma doença na sua vida, entenda que essa não é a sua identidade. É a condição que você se encontra nesse momento, porque a sua identidade é ser imagem e semelhança de Deus. É ser um ser sobrenatural, um ser curado, um ser sarado, porque Jesus morreu para que nós fôssemos sarados. Então essa é a nossa identidade. E nós precisamos ativar muito. Quando a gente fala assim, eu não sou saudável, é muito grave isso. É muito grave isso, porque isso já quer dizer que já faz parte da tua identidade. Você já colocou isso. Você já colocou, é a tua identidade que você não é saudável. Ou eu sou hipertenso, eu sou doente. Isso é muito difícil. Tem cura, a gente tem como sair dessa condição, mas é muito difícil porque está enraizado em você. É uma condição que você vive, não é a tua identidade. O pensamento, né? O pensamento é bacana. Todos os pensamentos, quando para a gente ativar, né? Internalizar. Então, a gente tem 5 segundos, né, Isa? Para bloquear 5 segundos para quando a gente recebe uma informação, a gente bloquear ela, né? Ou ela ser internalizada. No seguinte sentido, eu sou hipertenso. A partir desse momento que você assume isso,
e você não repreende, e você não muda esse padrão de pensamento, isso vai ser internalizado e você passa a assumir essa identidade. Mas você precisa lembrar o quê? A tua identidade em Deus. Lembra? Deus, a gente reforça. Deus veio, o ladrão veio para roubar e para matar, e ele nos trouxe para Jesus, né? Para que a gente tenha vida e a tenha em abundância. Então Deus quer que nós tenhamos uma vida em abundância. Deus já nos curou das nossas feridas. Pelas suas feridas, ou seja, pelo preço que ele pagou na cruz, nós já fomos curados, né? Então nós não temos que assumir é uma condição que a gente está, mas não é a nossa identidade. E quando a gente entende isso, quando a gente entende a nossa identidade, isso a gente só vai entender quando a gente de fato aceitar Jesus, não tem como, literalmente, né? Então muitas coisas podem ser modificadas. Isso vem de encontro a tudo aquilo que a gente trabalha, por exemplo, numa questão de emagrecimento. Por que vocês acham que uma pessoa, ela tenta, ela emagrece, ela engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda? Essa não é a nossa natureza, gente. A nossa natureza não é estar obeso. Um corpo que se encontra em sobrepeso ou em obesidade é um corpo doente, não é um corpo saudável. Não existe gordinho saudável. Isso cai por terra. É a indústria querendo colocar isso para achar que vocês têm que comprar as roupas e tá tudo certo. Tá tudo certo, mas assim, a gente quer trazer essa visão para que vocês abram a mente de vocês e virem essa chavinha. E aqui, quando a gente acessa a nossa identidade de filhos de Deus, e nós somos imagem e semelhança de Deus, muitos dos nossos traumas e das nossas feridas e daquilo que foi colocado para nós desde a nossa infância é modificado. Então, quando a gente entende quem eu sou imagem e semelhança de Deus. Jesus veio ao mundo para que todos os nossos pecados fossem curados. Ele morreu para que nossos pecados fossem curados. Ele veio para nos ensinar, né? E ele foi levado aos céus. Hoje ele se encontra ao lado de Deus. Mas quem eu sou? Eu preciso ter uma vida como Jesus teve. Uma vida que em oração, uma vida que segue todos os princípios, né? Todos os princípios de uma vida em abundância. A gente fala do estilo de vida, né? Se você não vive sua vida como Jesus viveu a vida dele, a gente não está tendo um estilo de vida, a gente está tendo um estilo de morte, né? É forte isso, né? A gente tem um estilo de morte, a gente não tem um estilo de vida, porque aquilo que a gente faz, quando a gente negligencia o corpo, a gente só está antecipando os nossos dias aqui na Terra, de mortes naturais, né? Pode ser que a gente saia daqui, glória a Deus que não, né? Repreendido em nome do Senhor, e aconteça alguma coisa, mas Deus nos fez para que sejamos saudáveis, né? Você não se encontra nessa situação, nesse momento, se você está enfrentando alguma dificuldade, não é porque Deus quis assim, é uma condição que você se encontra, entende? Você não é assim, certo? E chegou a hora do quê? De você assumir o controle, né? De governante, de você governar sobre o teu corpo, sobre o teu templo, que é templo do Espírito Santo, certo? Tem um questionamento que hoje a gente vinha conversando, né? E eu quero dividir com vocês, é que a gente escuta muito assim, mas a minha avó, ela comia açúcar, ela comia tudo errado, ela viveu até os 95 anos. Agora eu vou te perguntar, como que era a alimentação dessa tua avó? Como que ela vivia? Provavelmente uma das coisas que a tua avó fazia era orar. Independente da religião que ela seguia, porque aqui a gente não está falando de religião nenhuma, ela fazia as orações dela, então ela tinha uma proximidade com Deus, ela tinha uma amizade com Deus muito grande. Esse é o primeiro ponto. Com certeza não tomava remédio. Com quantos anos essa tua avó tomou o primeiro remédio, se é que tomou? Por quê? Por que eu estou trazendo esse pensamento agora? Porque a tua avó, provavelmente, ela começou, se ela tomou algum remédio durante a vida dela, ela começou lá na velhice dela, lá depois da terceira idade, lá ela começou a tomar alguma coisa, se ela morreu com 95 anos. Por quê?
Porque a base da alimentação dela não é a nossa base hoje. Não era industrializado. Quando ela nasceu, era tudo cultivado em casa. O leite que ela tomava era daquela vaquinha que eles tinham em casa. Então não era nada industrializado. Que dava 2 a 3 litros de leite por dia somente. Então é aquele leite que não inflamava, né? Aí se a gente partir agora para a geração dos nossos pais, por exemplo, a gente já vai analisar que eles começaram, talvez se não tomam, eles vão começar a tomar remédio muito mais cedo, ou já tomam. Muito antes dos seus pais, dos nossos avós. Por quê? Porque eles já vêm nasceram com uma base de alimentação, mas durante a vida teve todo o processo de industrialização, que modificou toda a genética, modificou tudo. A nossa geração é uma geração que vem de um consumo exagerado dessas drogas, desses remédios, desde muito cedo. Remédio para dormir, para controlar colesterol, para hipertensão, para gastrite. Muita gente nova tomando remédio para gastrite, para as alergias, né? Então a nossa geração é uma geração que desde muito nova vem consumindo essas drogas. A geração dos nossos filhos, então, nem se fala, porque é uma geração de crianças que está vindo desde criança tomando remédio para dormir, para ansiedade, para depressão. Como que uma criança tem ansiedade, gente? Vocês já pararam para pensar como que uma criança é diagnosticada com ansiedade? Na escola, idade escolar, 8, 9 anos tomando Rivotril. Não entra na minha cabeça como uma criança é diagnosticada com ansiedade. O que essa criança tem para estar ansiosa? E não entra na cabeça como existem médicos que receitam esse medicamento. Que receitam isso. Então, você para analisar desde os nossos avós. Por isso que para nós não adianta vocês irem falar: minha avó comia farinha, comia bolo, comia de tudo, comia açúcar e morreu com 95 anos. A base da alimentação dela foi diferente da tua. A alimentação que Jesus tinha é diferente da nossa. Jesus comia pão, Jesus é diferente do pão que nós comemos hoje. Não adianta falar isso para tentar justificar o teu erro. Não adianta querer colocar a culpa e dizer que você é igual à tua avó. Não, você está reproduzindo o que tua avó fez, porém hoje, numa vida consumindo industrializados. Vocês já pararam para pensar quantas, né, nada contra, mas assim, quantas farmácias hoje em dia já tem? Meu Deus, é uma loucura pensar que para tudo que a gente vai no médico, a gente vai em busca de um remédio, mas a gente não quer fazer a nossa parte. A gente quer sentar lá na cadeira do médico e esperar o médico dar um remédio. Se ele não dá, a gente sai bravo com ele porque ele não deu o remédio que a gente tá querendo. Então eu vou lá no médico, eu sento lá: ai doutor, eu tô ansiosa, eu não tô conseguindo dormir. O que você espera desse médico? Você vai lá e espera que ele te diga assim: vá pra academia, vá fazer exercício, se alimente bem que você vai passar a dormir direito. Tire o açúcar, para de comer açúcar, para de comer farinha branca. Você espera que o médico te fale isso ou você quer que ele te dê um remédio que vá te fazer dormir para que você não precise fazer nada? Aproveitando o leite de vaca, né? Que é outro assunto polêmico, né? Leite de vaca, pode, não pode? Não pode, é uma guerra entre a mídia. Antigamente, gente, o leite de vaca, as vacas produziam quanto? 1 a 3 litros por dia, né? Era para alimentar a família, né? Alimentar a vaca família, era... Que era rico e que na caseína A2, que é aquela que não dá processo alérgico, né? Aquela que não inflama. Hoje, quantos litros de leite produz uma vaca? 20, 30 litros de 20, leite. 30 litros de leite. Né? Tô chutando. E essa vaca, esse leite de hoje é rico que caseína tipo A1, que é totalmente inflamatório. Então, esse debate que tem, o leite pode, não pode, não sei o que, mas a minha mãe tomou leite a vida inteira, a minha avó tomou leite a vida inteira. Sim, tomaram leite a vida inteira, gente, só que nós precisamos nos adaptar, mas nós não precisamos acatar tudo que a mídia fala para nós. A gente sabe que hoje a demanda, né, a procura do alimento aumentou muito, então a população mundial aumentou muito, isso fez com que a demanda aumentasse, então aquela vaca que produzia 1 a 3 litros de leite para alimentar a família, hoje ela passou por uma modificação genética que o homem fez. Então não é culpa de Deus que a vaca dá um leite inflamatório. O homem modificou ela, por quê? Porque ela tem que suprir
aquela demanda do mercado. Ela tem que dar mais leite, porque senão não vai ter alimento para toda essa população mundial. Só que isso tem consequência. Um frango, ele entra lá no aviário, em 30 dias ele sai para o abate. Como que ele sai para o abate se a natureza do frango não é essa? Não é em 30 dias está pronto para ser morto e para ir para o consumo. Então, assim, a gente tem que entender que a nossa parte, o que é? É saber escolher aquilo que eu coloco na minha mesa. O açúcar está ali, o leite inflamatório está ali, os produtos industrializados estão ali e vão estar cada vez mais presentes na nossa vida, mas cabe a nós saber fazer escolha. O que eu coloco durante a semana na minha mesa, na minha casa, o que eu ofereço para minha família comer, como eu preparo o meu alimento, eu compro tudo pronto, eu vou pro fogão, tiro um tempinho todo dia para fazer esse alimento para minha família. E o que eu como no final de semana, o sorvete, uma pizza, não vai fazer diferença. A diferença vai fazer aquilo que eu coloco diariamente na minha mesa. Tem que ser encarado como exceção, não como regra, né? E hoje o leite, né? A gente fala por quê? A gente fala do leite por experiência. A Isa tinha rinite que olha, doía ter que acordar. Eu acordava de toda noite. Espirrando toda noite, né? E tomava cartelas e cartelas de Celestamina e de tudo que era. Cheguei a ficar viciada em Sorine. Tive né? que fazer uma detox. E como que curou? Tirando leite de vaca. Simples. Eu tentei tirar cotina, carpê, urso, tudo, né? Não lembro como que a gente assistiu. Enfim, a gente acompanhou quando a gente mergulhou nessa parte. Algum médico, né? Médico integrativo. Né? Acredito que foi o Dr. Victor Sorrentino, o Luciano Bruno, algum desses integrativos, né? Onde, vamos fazer o teste. E a Isa fez, tirou o leite. E era aquela coisa assim, leite faz mal? Não sei. Tem que testar. Testa. Às vezes a pessoa acorda sempre aquela... coceira, sabe aquela coceira assim? Coceira, aquela coisa. Tira o leite de vaca, faz o teste 1 semana, 10 dias. Não sou eu que vou dizer se pode ou não pode. Depois vocês vêm aqui e a gente conversa. Né? Processos alérgicos, dermatites... tudo vem de dentro, gente. É uma coisa assim, não tem como você colocar que uma doença, ela mesmo que seja pele, mesmo, né, cabelo, unha fraca, tudo que é fora, né, tudo vem de dentro. Tudo vem de dentro. E hoje a gente não pode mais admitir profissionais que olhem, tipo assim, uma doença de pele ou uma rinite, por exemplo, né? Falando da rinite, da alergia respiratória que eu tinha. Não tem como admitir um médico que olhe para essa rinite como algo assim, mas é do pó, é do tempo, é do clima, é das flores. O que faz ativar essa minha alergia? É algo interno, é uma desbiose intestinal, é uma má absorção, é algo que eu tenho uma alergia ou uma intolerância, que faz com que o meu corpo não esteja processando essa proteína do leite, ou essa lactose, né? Geralmente é a proteína que causa, que meu corpo não está conseguindo sintetizar tudo isso e vai desenvolver um quadro alérgico, vai desenvolver uma dermatite, vai desenvolver as ites da vida. Por quê? Porque dentro de mim tem algo que não está certo. Então a gente tem que sempre parar para analisar. Você procura um médico para uma gastrite. O que está gerando essa gastrite em você? Não é aquilo que você comeu hoje no almoço, é aquilo que você vem fazendo da tua vida. Seria identificar a causa e não tratar o problema. E não tratar o sintoma. E é por isso que eu quero, para fechar o raciocínio, por isso que tem aumentado muito o consumo desenfreado dessas drogas, dos remédios. Os remédios são drogas, né? Tanto que tem drogaria. Drogarias, né? Não é nem farmácia, hoje é chique, né? Drogaria, e ele veio para remediar. Então o remédio é ruim? Não. Mas ele tem que ser usado da forma correta, não para cura. O remédio não cura nada, gente. O remédio não cura doença. Então, para eu tratar uma doença, para eu tratar alguma coisa que está acontecendo em mim, eu tenho que identificar o que me fez chegar a isso. O que fez eu desenvolver isso. E a maioria das nossas doenças, elas têm causa, primeiro, psicossomáticas, que a gente vai trazer uma live somente sobre isso. Mas é intestinal, então a gente precisa olhar para o nosso intestino, o que eu estou fazendo para que esteja gerando esse processo inflamatório no meu corpo. Então tudo isso vem de encontro ao quê? A gente entender quem nós somos. Quem nós somos e entender que
Deus nos deu uma vida para que a gente viva em abundância. E como a gente está aproveitando dessa abundância que Deus nos deu, né? Deus nos deu essa vida em abundância e essa identidade que Ele nos deu, Ele deu o livre-arbítrio, assim como eu falei. Então, eu escolho. Cabe a mim escolher como que eu vou viver os meus dias aqui na Terra, como que eu vou glorificar o nome de Deus, o meu Criador, aqui na Terra. Eu vou glorificar Ele colocando um pano em cima dos meus olhos e fingindo que eu não vejo a situação que está acontecendo, ou eu vou abrir meus olhos e vou dizer, eu tomo conta a partir de agora, Deus é comigo, eu entrego a minha vida a Ele, Deus é comigo e eu decido o que eu vou fazer para glorificar Ele. Então, para fechar, Neisa, se você hoje não vive um estilo de vida como Jesus, né? Se você não vê Jesus como um modelo de saúde, se você não consegue entender que pelas feridas de Jesus nós fomos curados, pelo preço que a gente pagou, Deus pagou um preço muito alto, a gente foi comprado por preço, nosso corpo, nós somos mordomos, Ele só está aqui para nos dar legalidade na terra e para que a gente assuma essa condição, né, de templo do Espírito Santo. Então, se a gente não vive como Jesus vive, então a gente não está vivendo um estilo de vida, então a gente está vivendo um estilo de morte, né? Mas a partir de hoje... Estamos sobrevivendo, você está sobrevivendo hoje, e não vivendo. A partir de hoje a gente quer declarar aqui que você vivia um estilo de morte, tá? Você vivia, porque você vai a partir de hoje viver um estilo de vida. Para o quê? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então, a gente quer encerrar aqui com uma... Vamos falar, Maiara me chama aí que a gente conversa assim, tá? A gente vai fechar, a Isa hoje vai fazer a oração, um dia cada um. Ela não gosta quando eu pego ela de surpresa, mas né, deixa Deus te usar. Sim, eu ia falar mais uma coisa, mas vou deixar para o próximo que fugiu. Então, nesse momento, nós vamos encerrar nossa live. Espero, né, que tenha vindo para abrir a mente de vocês. Uma coisa que eu quero deixar antes de fazer a oração, se você não lê a palavra de Deus, não tem o costume de ler a palavra de Deus, comece a ler, comece a entender como foi a vida de Jesus, né? A nossa pastora, ela tem uma orientação, eu vou passar a orientação que ela passa para nós. Comece lendo João, o livro de João. Então é um livro que traz, né, toda a passagem de Jesus aqui na Terra, para que você comece a entender um pouquinho como que foi a vida de Jesus, para que você acesse essa tua identidade, né, em Deus, e que você possa, a partir de hoje, passar a viver o mais próximo do que Jesus vivia, para que você busque a cura daquilo que está te incomodando, a cura daquilo que tanto tem bloqueado a tua vida até hoje. Bem, então, nesse momento, nós queremos agradecer a Deus por essa live, por esses ensinamentos, agradecer a cada um que entrou nessa live e a cada um que vai assistir, que a gente entende que nem todo mundo conseguiu entrar e que essa mensagem possa chegar e tocar os corações dessas pessoas e que elas entendam que a partir de hoje elas têm um governo sobre o templo do Espírito Santo que habita nelas. Amém. Amém, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até amanhã. Horário a gente divulga depois, tá? Depois a gente avisa o horário bem certinho. Até mais. Obrigado a todos. Até mais.